Glória a Deus, meus irmãos. Nos nossos lugares, depois de termos tido o privilégio de interceder uns pelas vidas dos outros, podermos colocar a vida do nosso irmão diante do Senhor. Um enorme privilégio, tanto de orar por alguém, como ter alguém orando por nós. Ok. Bem, meus amados, nós vamos hoje para a sexta parte da nossa exposição da primeira carta do apóstolo João. E à medida que chegamos nesse ponto, meus irmãos, da exposição, algumas das coisas que nós vimos nas semanas anteriores, de certa forma, são repetidas ao longo do argumento, da narrativa de João. Isso não é ruim, isso é bom. Porque o que o cristianismo precisa, meus irmãos, e nós vamos inclusive ver isso hoje, é que nós sejamos lembrados do básico da nossa fé constantemente, para nós compreendermos que é exatamente em negligenciar essas coisas que nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Então hoje, amados, nós vamos para o capítulo 2 da primeira carta de João, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Primeira carta de João, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 27. Dá uma olhadinha ao seu redor aí, vê se alguém precisa de uma Bíblia, para poder acompanhar a leitura dessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Seguindo, meus irmãos, o tema da carta que nós já temos visto todos esses domingos, a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã, que cresce em segurança. Hoje nós vamos ver o tema desse trecho em particular, que é o seguinte: nossa perseverança em Cristo contrasta com os ensinos dos falsos mestres. A nossa perseverança em Cristo contrasta com os ensinos dos falsos mestres. O texto que nós temos diante de nós, meus irmãos, nós vamos dividir em 4 lições, e nós vamos ver, meus irmãos, como que João agora mais uma vez tomou cuidado de advertir aos seus destinatários do perigo daqueles que, como nós já vimos no texto, já está antecipado, saíram do nosso meio, do meio deles, mas na verdade não pertenciam à igreja. E a primeira lição, meus irmãos, que nós vamos ver para comprovar essa tese que acabamos de falar, nossa perseverança em Cristo contrasta com os ensinos dos falsos mestres, é a seguinte: versículo 18 e 19, nós aprendemos o seguinte: o abandono da sã doutrina identifica os falsos mestres. O abandono
da sã doutrina e identifica os falsos mestres. No texto que nós temos à nossa frente, João começa com o tratamento que nós já falamos na semana passada e na retrasada, que é a sua assinatura, que é a sua marca registrada. Filhinhos, paidia. O tratamento que não apenas denota carinho e amor, como é característico do apóstolo do amor, mas também destaca a filiação nossa para com Deus, que nós vimos algumas semanas atrás também. E esse tratamento, meus irmãos, vai se repetir 9 vezes, nós já vimos, durante toda a carta. E é uma forma de João colocar todos nós debaixo da paternidade do nosso Deus. Então, no versículo 18, continuando, ele vai agora dizer: esta é a última hora. Expressão que ele termina também o versículo 18. Irmãos, a última hora é usada 2 vezes por João aqui, mas aos olhos das Escrituras tem um mesmo significado de, por exemplo, fim dos tempos, último dia, o dia do Senhor, naquele dia. E é o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Contudo, aqui parece que João está se referindo em especial aos dias dele, aonde ele está trabalhando a brevidade dos dias que ele estava vivendo e, principalmente, a apostasia, o abandono da sã doutrina que estava ocorrendo naqueles dias. E veja bem, meus irmãos, nós estamos aqui, como eu falei, no primeiro século. Nós vimos isso no primeiro dia, não é verdade? E já naqueles primeiros dias, o abandono da fé cristã começa a se caracterizar. Os apóstolos estavam vivos. Inúmeras testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Cristo estavam presentes. Estavam espalhados pelas igrejas. E já ensinos falsos começavam a permear a igreja primitiva. Ora, se esse alerta, meus irmãos, já era pertinente há quase 2000 anos atrás, quanto mais nos nossos dias. Se já era algo que estava acontecendo naquele tempo, como não aconteceria agora? E mais ainda, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:1, reforça a ideia da apostasia da fé e os últimos tempos, quando ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aí ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Perceba, ele vira para esse jovem Timóteo, ao qual ele deixa em Éfeso, para coordenar a igreja, ou igrejas, né, naquela região, e ele não diz, olha, faz muito social, o povo precisa estar junto. Ele não fala nada das coisas que muitas vezes as igrejas dão prioridade hoje. Ele fala, pregue a palavra. Por quê? A pregação da palavra seria o antídoto para o veneno que ele vai falar agora no versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Perceba, meus irmãos, que se nós colocarmos lado a lado o que Paulo fala em Timóteo e o que João fala na sua primeira carta, nós estamos falando de uma e da mesma realidade. Os falsos mestres serão identificados pelo abandono da sã doutrina. E o que acontece, meus irmãos? Ao redor deles, ao redor dos falsos mestres, vão cercar as pessoas que, descontentes, insatisfeitos com aquilo que tem sido pregado, ouvirão aquilo que esses falsos mestres pregarão. Eu quero deixar isso muito claro, meus irmãos, porque esta não é uma realidade da qual a igreja do século 21, obviamente, e muito menos a nossa, esteja imune. Deixa eu dar um exemplo para vocês, meus irmãos. Um dos maiores expositores de todos os tempos, especialmente do século 20, foi Martyn Lloyd-Jones, o médico que largou a medicina para ser o pastor daquela igreja.
era um tremendo de um expositor bíblico, detalhista, profundamente bíblico, ortodoxo, conservador na doutrina, perfeito. Ler o que ele escreve e ouvir o que ele falava, pelo menos para mim, é um deleite. Pois bem, no final da sua vida ele saiu do ministério devido à idade avançada, saúde, e aí dali a alguns anos, eu não lembro precisamente o ano em que ele faleceu, ele vem a falecer, e 12 anos, preste atenção, irmãos, apenas 12 anos depois da morte de Mark Lloyd Jones, a igreja que foi educada, nutrida por um dos melhores e maiores expositores bíblicos que o mundo já conheceu, já salientava marcas de desvio doutrinário e de neopentecostalismo. 12 anos. A idade da nossa igreja, praticamente, fazemos 12 anos em abril. Por que eu quero destacar isso, meus irmãos? Porque talvez você esteja ouvindo o alerta que nós estamos falando aqui e esteja olhando lá para fora. Talvez você esteja olhando para esse texto dizendo assim: poxa, mas tudo bem, né? Isso aqui não é para a gente. Sim, é para nós. Talvez alguém mais vá ouvir essa mensagem gravada, meus irmãos, mas Deus trouxe à nossa igreja hoje um alerta de que a apostasia da fé não é uma realidade distante, algo que muitas vezes acontece dentro dos melhores arraiais evangélicos, que acontece dentro de gente que foi pastoreada por apóstolo, de gente que conviveu com pessoas que viram a morte e a ressurreição de Cristo. Mas de alguma forma, como nós vimos na primeira mensagem, o docetismo e o proto-gnosticismo conseguiu atrair a coceira do ouvido de parte desta congregação. Esta apostasia, meus irmãos, é identificada no texto como vindo de anticristos, termo que só é utilizado inclusive por João, nenhum outro autor da Bíblia usa esse texto. É claro que nós sabemos que anticristo se refere em especial a besta lá de Daniel e de Apocalipse, e realmente existirá, como nós vimos na nossa aula de escatologia. Um homem como nunca visto chegará ao poder e seduzirá quase a totalidade das nações do mundo, criando um governo central que vai dirigir o mundo por aproximadamente 7 anos. Isso tudo é realidade, não é ficção, não é achismo, é fato bíblico. Isso ocorrerá quase que imediatamente após o arrebatamento da igreja. Contudo, o texto fala que você sabe que virá o anticristo, mas anticristos já vieram, já chegaram. A ideia do trecho, meus irmãos, não é falando do homem do futuro, mas de um princípio, de uma mentalidade que antecipará a vinda do anticristo. Aí talvez a sua cabeça esteja pensando: pastor, está acontecendo agora? Não, irmão, está acontecendo no primeiro século. E vem desde o primeiro século se implementando, porque, veja bem, Satanás não sabe quando será o fim dos tempos. Pastor, como é que você sabe disso? Se Jesus disse que só o Pai sabia, que nem ele sabia, como é que Satanás sabe? Então, como nós vimos na nossa aula de escatologia, meus irmãos, Satanás sempre, por pura lógica, teve alguém que poderia preencher o local, o papel do anticristo. Sempre esteve lá. Contudo, quando o arrebatamento acontecer, todo o cenário, todo o palco já terá sido preparado para que ele se revele. Do que constitui esse palco? A corrupção do pensamento cristão. Veja bem se isso não é a história da humanidade nos últimos 2000 anos. A corrupção do pensamento cristão e a acentuação do humanismo, do secularismo e do materialismo, porém com uma certa dose de misticismo. É exatamente o que você vê isso hoje. A pessoa é materialista, humanista, ela não acredita em Deus, mas frequenta a reunião da nova era. Ela é completamente descrente de que Deus criou o homem, mas ela tem uma dose de misticismo. E nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos a ideia de que isso tudo é contra Deus. Sim, claro, é contra Deus, mas é muito pior do que isso, porque toma o lugar do pensamento de Deus. Nós vamos chegar lá. Então, meus amados, todo esse palco está sendo formado, está sendo preparado. Cada vez que um pensamento
de origem ateia surge, cada vez que um pensamento de origem humanista surge, é o palco colocando mais uma tabuazinha, colocando mais uma cortina, colocando mais um spotlight, preparando para o surgimento do personagem, que não é o personagem principal do fim dos tempos, mas é um grande personagem, que é o anticristo. É interessante, meus irmãos, que quando a ONU foi formada, os evangélicos da época ficaram em polvorosa, porque muitos achavam que imediatamente ia se formar um governo central. Pois bem, a ONU já tem aí, no final da Segunda Guerra, né, 60 anos, por volta disso, alguma coisa aproximadamente. Eu tenho certeza absoluta que ela vai cumprir um papel nesse cenário final, mas ainda não. As coisas estão tomando seu lugar. Qual é o nosso papel nisso tudo? É achar cumprimento de profecia embaixo de cada pedra? Não. Isso é paranoia. Isso tira a sua paz. Como inclusive agora, recentemente, nas tais luas de sangue, tinha gente que já faltava só não fazer mais nada na vida, sair do emprego e ficar esperando Jesus voltar. Sinais vão acontecer, coisas vão se realizar, o palco vai se montar, mas muito melhor do que ficar prestando atenção em luas de sangue ou qualquer outra coisa, ou tudo que acontece em Israel, você ficar postando no Facebook, muito melhor que isso você perceber como que a ideologia está se formando. A pós-modernidade ou o pós-modernismo é mais uma parte desse palco se formando. Hoje, quando você tem uma opinião, você é preconceituoso, porque afinal de contas a sua opinião oprime a opinião do outro. Ninguém mais pode ter opinião, é politicamente incorreto. É tão interessante, meus irmãos, que eu tenho um amigo de escola que não é cristão, na verdade eu acredito até que ele seja alguma coisa entre ateu e agnóstico, e que recentemente ele postou uma coisa assim: o politicamente correto é chato pra caramba. Na verdade ele usou outras palavras, mas eu não posso usar numa mensagem. Até quem não é cristão reconhece que o politicamente correto tem hora que não dá, você não tem mais direito a ter opinião nenhuma. Agora, recentemente, nós estávamos falando sobre quem era o pastor de fulano, de uma igreja tal ou tal, e até nisso as pessoas não podem mais dizer que a pessoa é preta, que a pessoa é negra, ele é moreno. Não, mas moreno sou eu. O pastor que era pastor daquela igreja foi embora, é preto. A minha avó era preta. Ah, pastor, vamos pegar essa fita e vamos mandar ele prender. Este é o problema exatamente do politicamente correto. Você não pode mais ter opinião sobre coisa alguma. É o velho fato de, se alguém diz, né, orgulho negro, ele simplesmente é um negro que tem orgulho da sua cor. Agora levante a mão, você, não eu que eu não sou, diga orgulho branco, racista. Politicamente correto é muito chato. E quando chega na parte da religião, piora. E a coisa está indo de tal maneira, meus irmãos, que o anticristo e Satanás vão querer não é fazer apagar a ideia de Deus. Não é. Ou seja, aí eu vou chegar onde eu falei. Antes, nós temos a ideia de contra Cristo. Mas deixa eu lhe sugerir outra coisa, uma maneira diferente de você interpretar. Em lugar de Cristo. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Em lugar de é muito mais sutil, pernicioso e maléfico do que contra. Você quer ver só? Mesmo nos Estados Unidos, um país que tem caminhado a passos largos para longe de Deus, toda vez que o presidente termina um discurso, ele diz: God bless America, God bless the USA. É ou não é? Deus abençoe a América, Deus abençoe os Estados Unidos. E todo mundo, palmas, coquetel depois, maravilha. Eu duvido se um dia chegar à presidência alguém que chega assim: que o Senhor Jesus abençoe a América, que o Senhor Jesus abençoe os Estados Unidos. No dia seguinte o mundo cai. Uma coisa é você dizer Deus lhe abençoe, esse conceito de Deus impessoal, genérico, esse conceito de Deus customorizado, né? O meu é diferente do seu, e assim vai. Outra coisa é você ser tão específico como dizer o Senhor Jesus lhe abençoe. Eu já fiz esse teste mesmo no Brasil, porque todo mundo acredita em Deus, não é verdade? Deus lhe abençoe. Você vai em tal lugar? Ah, se Deus quiser. O cara nunca faz uma oração na vida, nunca lê um versículo, mas se Deus quiser. De vez em quando eu estou nos diversos lugares que eu presto serviço,
e alguém faz alguma pergunta e diz: ah, se o Senhor Jesus deixar, eu vou. Aí a pessoa me olha igualzinho tivesse visto o ET da área 51. Se Jesus quiser, é diferente, é muito diferente. Não é contra Cristo, é em lugar dele que o palco está se mostrando, que o palco está se montando, para que a ideia dele seja cada vez mais deixada de lado, que ele seja só aquela ideia bem opaca do Natal, que inclusive existe campanha nos Estados Unidos também, outdoors, certo? Tudo que eu desejo de Natal, isso é uma música, né? All I Want for Christmas. Tudo que eu desejo de Natal é não ter que ir à igreja. Esse é o outdoor que os ateus colocaram nos Estados Unidos. Faça o contrário. Faça o outdoor proclamando a fé cristã, que inclusive foi feito algo no estado de Alabama, em que eles fizeram uma manjedoura enorme, quase o tamanho desse palco aqui, e escreveram embaixo na haste da manjedoura: Feliz Natal. Os ateus imediatamente foram, não sei aonde, Ministério Público, na prefeitura, dizer que muitas pessoas estavam incomodadas. Quanto que eu disse, eles eram Yanomamis, porque Yanomami que conta assim, né? 1, 2, muitos. Não é específico. Muitas pessoas estavam incomodadas. Muitas quem? A pequena comunidade ateia daquele estado. Uma enormidade de gente que, cristão nominal ou não, não estava se incomodando com aquilo que estava sendo feito. Este é o cenário, meus queridos, que está sendo formado diante dos nossos olhos. E aí o verso 19, meus irmãos, traz para nós duas importantes doutrinas. Vamos vê-las rapidamente: a perseverança dos santos e a natureza da igreja. Como? Versículo 19, lendo de novo, diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Pois bem, perseverança dos santos: eles estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos. Hoje em dia, meus amados, está cada vez mais difícil saber quem é verdadeiramente cristão, dentre tantas cores que nós vemos no meio das igrejas. Esses falsos mestres têm a aparência, mas não a essência do cristianismo. Portanto, eles não podiam ficar perto da luz, para que as suas obras não fossem reveladas, tal qual Jesus fala e João registra em João capítulo 3. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Marcos 13:13, nós lemos o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que eles não perseveravam? Os falsos profetas, porque salvos nunca foram. Ou seja, amados, o significado do texto, que às vezes é tão mal compreendido, não é porque a perseverança será premiada com a salvação, porque tal noção seria a salvação pelas obras, mas sim porque apenas o salvo, apenas o regenerado pelo Espírito, tem o poder sobrenatural de perseverar até o fim, através da fidelidade de Deus, através da graça de Deus. Ou seja, quando o falso profeta é desmascarado pelo seu ensino, nós percebemos que na verdade o que falta nele não é conhecimento bíblico, o que falta nele não é conhecimento teológico, o que falta nele é simplesmente salvação. Nunca conheceu a Deus e portanto não era dos nossos. Perseverança dos santos. A natureza da igreja: todos que participam da igreja invisível, irmãos, são de Cristo, mas é perfeitamente lógico que no meio da igreja visível, no meio das igrejas locais, haja uma parte, mesmo que menor, que nunca conheceu o Senhor. Deixa eu explicar de novo. Se nós pegarmos a igreja invisível, quem é a igreja invisível? Os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, correto? Os cristãos de verdade. Esses são salvos, claro, são membros e participantes do corpo de Cristo. Seria maravilhoso se a igreja local fosse o mesmo. Eu assisti alguns dias atrás, deixados para trás com os meus filhos. Os pequeninos eram muito pequeninos quando o filme saiu, e eu preferi assistir esse do que a versão ridícula que está no cinema, que não tem absolutamente nada a ver com o livro original. E nós assistimos, e
eles literalmente ficaram surpresos, porque o pastor fica, do filme, não este que vos fala, e o pastor fica no arrebatamento. O pastor era o co-pastor da igreja, né? O pastor mesmo, o pastorzão lá, já mais velho, ele vai embora, e o co-pastor fica, e aí ele tem ali finalmente um verdadeiro momento de conversão. Esta realidade, meus irmãos, toda igreja vai experimentar muita tristeza. Bem, corrigindo, toda igreja local irá experimentar muita tristeza após o arrebatamento, porque a lógica diz que sempre haverá no meio da igreja pessoas que andaram com a igreja um dia, uma semana, um mês, um ano, anos, amavam as pessoas da igreja, gostavam de estar junto com as pessoas da igreja, mas nunca se tornaram igreja, nunca se salvaram através do sangue remidor de Cristo Jesus, nunca compreenderam, como eu costumo brincar há tantos anos, que gato que nasce em garagem não é automóvel. Não importa que você viva no nosso meio, não importa que você frequente todas as reuniões ou algumas apenas, não importa que você se considere uma pessoa parte daquele grupo, ser parte de uma igreja ou até mesmo um membro de uma igreja registrado no CNPJ da igreja, não muda o fato de que o seu nome não está escrito no livro da vida. A igreja visível é composta de pessoas que têm o seu nome lá, mas infelizmente também de pessoas que não têm. Então, novamente, João faz uma distinção para que os seus destinatários entendam que no meio deles haviam pessoas que nunca foram na verdade deles. E detalhe, irmãos, em uma igreja que passava por perseguição. Então imagine nossos dias, quantos enganados, quantas pessoas até bem intencionadas, mas estão iludidas no meio da igreja. Da mesma forma, quantos enganadores, quantos lobos existem hoje no meio da igreja, usufruindo às vezes de cargos que não têm capacidade nem condição espiritual nenhuma para terem, mas porque enganam com a sua lábia a multidão de incautos. Então, meus amados, diante da primeira lição, agora João introduz no final o que ele vai nos ensinar na nossa segunda lição de hoje, que é o seguinte: além do abandono da sã doutrina, identificar os falsos mestres, o apego à verdade ensinada evidencia a unção de Deus sobre os seus. O apego à verdade ensinada evidencia a unção de Deus sobre os seus. No versículo 20 ao 21, nós temos três palavras que a gente precisa entender, porque elas infelizmente às vezes são mal compreendidas, uma em especial. Pois bem, a primeira palavra é unção. Unção, outros não. Não é isso. O que é unção? Palavra tão jogada no meio evangélico, não é isso? Ah, fulano é um pregador cheio da unção. Aí todo mundo vai lá assistir. Aí ele sapateia, ele bate no púlpito. Eu fiz um púlpito bem forte, de repente vi um pregador desse aqui, e a gente não quebrava nada. Ele diz para você virar para o irmão do lado, coisa que eu detesto. Então ele tem muita unção. Será que é isso? Pois bem, aqui está, na verdade, um dos poucos textos do Novo Testamento que nós encontramos a palavra unção. Qual o significado dessa palavra? A palavra unção, irmãos, olha aqui uma coisa que eu tenho certeza que muitos não sabiam. No grego, ela se pronuncia crisma. Exato. A mesma palavra que é importada pela Igreja Católica para, se não me engano, o ato de confirmação do batismo, não é isso? Como eu disse para os irmãos, eu nunca fui um bom católico, então eu não entendo muito bem dessas coisas. Então, crisma, unção em grego, não é o ato de ungir, mas é sim o instrumento com que se ungia. Geralmente óleo, mas no caso do Senhor Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Esta é a unção da qual João está falando aqui. E a outra coisa muito interessante, meus irmãos, parece que João faz um jogo de palavras, porque no versículo anterior ele falou sobre os anticristos, ou seja, os anti-ungidos. Esse é o significado da palavra Cristo, não é isso? O ungido, o escolhido. E nós, diferentemente dos anti-ungidos, nós temos a verdadeira unção sobre nós, que é o Espírito Santo. Então, meus amados, o que é uma pessoa cheia da unção de Deus?
É aquele que fala alto? É aquele que adivinha as coisas da sua vida, supostamente? Não, é a pessoa que manifesta o fruto do Espírito na sua vida. Esta é a pessoa cheia da unção de Deus. Contudo, o que o texto está dizendo, meus irmãos, não é uma disputa para ver quem tem unção e quem não tem. Este é o grande problema. O texto está afirmando que todos os destinatários de João, isso obviamente inclui todos os cristãos, estão debaixo da unção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Esse seria um momento maravilhoso para você virar do lado e dizer: você é cheio da unção de Deus. Mas não vou fazer isso com você não, porque o texto já acabou de dizer: nós estamos todos debaixo da mesma unção de Deus. Uma das coisas mais maléficas, meus irmãos, na igreja evangélica é essa disputa de celebridade evangélica. Quem é mais cheio da unção, quem é menos cheio da unção. Você sabe que é uma coisa interessante? Um dia você faz o seguinte: você peca o dia inteiro, tem de acordar até a noite. Aí de noite você escolhe o culto mais abençoado, mais ungido que você já ouviu falar. Sabe o que vai acontecer? Você não vai aproveitar nada, porque você chegou ali mal. Você pecou o dia inteiro, e quer de noite que o culto seja abençoado e que a pessoa que vai pregar seja ungida. Perceba, meu querido, que a obra do Senhor através da pregação da palavra, ela em grande parte depende de como você está, muito mais do como a pessoa está. Eu não estou dizendo, meus amados, que um pregador consagrado, que dedicou tempo à palavra, que é submisso à palavra, aquilo que ela está falando, e a voz do Espírito não seja relevante, de maneira alguma. Mas estou dizendo, meus amados, que nós temos que deixar de centralizar em um homem e entender que o que Deus quer é que nós centralizemos em todos os homens que pertencem a Ele. Esta é a diferença. Deixar de procurar pessoas que tenham determinada unção ou não, e procurar pessoas, na verdade, e nós principalmente, que temos compromisso com a palavra de Deus. Unção é a primeira palavra. Segunda, santo. João aqui, meus amados, pode estar falando tanto de Deus como de Cristo, mas ele estabelece, que é mais importante, a fonte da nossa unção, ou melhor, o dono dela, a unção do santo, que pertence ao santo. Ou seja, outra coisa que acaba com uma das piores heresias dos nossos dias, que é a transferência de unção. Eu não estou brincando. É gente que vai em determinado culto, congresso, reunião, porque vai lá o pregador tal, o Randy Clark é um deles, aquele outro lá que foi lá com Malafaia é outro deles, que ele vai orar por você, vai fazer a transferência de unção. Como está escrito? Não está. Em absolutamente nenhum lugar do Novo Testamento você encontra suporte para tal pensamento. Nós estamos confundindo, meus irmãos, cristianismo com X-Men. Sério, em que você vai transferir poderes para alguém. Qual é a origem da nossa unção? Muito melhor do que um pastor, do que um pregador, do que uma celebridade gospel. É o santo. Ele é a unção verdadeira sobre nossas vidas. Ele é a origem da nossa unção. É por pertencer a Ele que nós experimentamos da obra do Espírito na nossa vida. Unção, santo e finalmente a palavra conhecimento. Nós já vimos isso no resto da carta anteriormente. De novo, ele volta ao tema que abordou no início da epístola: gnosis, conhecimento. Lembremos, meus amados, que foi uma forma de proto-gnosticismo, que motivou também João a escrever essa carta de alerta. E um dos alvos de João era que ele alertasse que não apenas alguns iniciados, como o gnosticismo viria a ensinar, que possuíam tal gnosis, tal conhecimento. Não, ele fala: todo aquele que possui a unção, ou seja, todo cristão, já possui tal conhecimento. Ou seja, João está falando, meus irmãos, de você acumular conhecimento bíblico. Isso é bom, ótimo. João não está falando de você acumular conhecimento teológico. Isso é bom também. João está falando de você não acumular, já ter o conhecimento da verdade de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro, meus amados, de diversos testemunhos de pessoas que liam a Bíblia, não entendiam nada, não entendiam nada, até o dia que se converteram.
e era como se um véu tivesse sido tirado dos seus olhos. E talvez ele não compreendia ainda grandes e complexas questões teológicas, talvez não, mas ele compreendia a verdade de Deus que já estava lá na palavra. Por quê? Porque a unção do alto veio sobre ele, abriu os olhos que o pecado havia cegado e pôde compreender, e ele pôde compreender a verdade da palavra. Pastor, ainda tem coisa que eu não entendo. Que bom, se você entendesse tudo, seria uma sumidade. Também tem coisa que eu não entendo, mas quando eu leio, eu entendo a verdade de Deus. Aquilo que é o mais importante para a minha vida, nós podemos compreender. Então, meus irmãos, João deixa claro que não por uma força ou capacidade pessoal, não por mérito ou poder nosso, mas por vontade do Santo, todos nós temos o conhecimento espiritual por causa da unção que recebemos dele. Ou seja, meu amado, consagre-se, sim. Busque ao Senhor, sim. Mas nunca denigra a sua pessoa como filho de Deus. Existe uma enorme diferença desse triunfalismo, presente inclusive na teologia da prosperidade, no determinismo, não é isso? Declare, você é vencedor, diga isso, aquilo. Isso realmente é maléfico. Mas também é maléfico a teologia da mediocridade, aonde nós achamos que não podemos nada, que não somos ninguém, que eu não consigo fazer coisa alguma, e aí nós vamos aceitando isso, e o que acontece? Nós não fazemos nada, e nós não somos ninguém. Tem uma oportunidade de evangelismo, deixa eu ligar para o pastor, vou ligar para o irmão. Tem a oportunidade de aconselhar alguém, eu não fiz o curso lá em Águas de Lindóia, que nem um pastor, não posso fazer, não. E essa teologia da mediocridade, meus irmãos, é uma enorme arma de Satanás, às vezes, na nossa vida. E deixa eu então repetir para você, meu amado, que eu já falei nesta igreja um monte de vezes. Comparado o mais novo convertido aqui com um descrente lá fora, você está a anos-luz dele ou dela. Porque o que você tem conhecido de Deus é muito mais do que ele sem o Espírito Santo jamais poderá conhecer. Amém? E você que tem andado com Deus já há anos, você está muitos mais anos-luz do que essas pessoas. É tão interessante, meus amados, que se nós começarmos a falar de Deus, as pessoas vão aparecer pedindo ajuda. Pessoas de dentro e de fora da igreja. Um exemplo disso, desculpe a frivolidade do exemplo, mas é verdade, são as redes sociais. Se você abrir um perfil numa rede social e você vai falar sobre confeitar bolos, por exemplo, adivinha só? Eu provavelmente vou perguntar a você: poxa, você não tinha uma receita de um bolo de chocolate bem molhadinho, daquele jeito que eu gosto, aí você me dá, não? Porque você se apresenta como alguém que conhece confeito, não é verdade? Se você começar a postar sobre carros, e conserto de carro e manutenção de carro, provavelmente eu vou chamar você e perguntar lá na rede social: olha, o carro está fazendo um barulho estranho assim na rebiboca da parafuseta, o que eu faço? Aí você vai aconselhar. Comece a falar online e offline das coisas de Deus, e você vai ver se a unção do alto não vai ser de serventia na vida das pessoas, através da sua vida, meu irmão. Porque as pessoas vão identificar em você alguém que pode ser usado por Deus, porque tem se apegado à verdade ensinada. Isso evidencia a unção de Deus na sua vida. Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia assim me diz. De onde eu tirei isso? Este é um cântico infantil. Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia assim me diz. Mensagem básica, pueril, infantil, porém fundamental. No versículo 21, enfim, João afirma a eles a confiança que devem ter ao seguir a verdade que eles já conheciam e nela andar. E aí nós chegamos à nossa terceira lição de hoje. A ideia bíblica sobre Jesus e Deus destaca a verdade no homem. A ideia bíblica sobre Jesus e Deus destaca a verdade no homem. Ou seja, o que você pensa sobre Deus destaca, releva, aumenta, fica claro a verdade
em você presente. No versículo 22 e 23, encontramos algo que pode parecer para nós até surreal. Alguém dizendo-se cristão, negaria que Jesus é o Cristo? Será? Sim. Como eu disse, meus irmãos, o problema não é a mentira descarada, é a mentira velada, é a mentira que poucos deixam clara. É a meia-verdade, é a coisa difícil de detectar. Então vamos ver como é que é isso. Debaixo da influência daquilo que tempos depois seria chamado de gnosticismo, alguns ensinavam que Jesus, preste bem atenção, era um homem comum que foi tomado pelo Cristo divino por ocasião do batismo. E este ente divino deixou Jesus pouco antes dele ser crucificado. Eu vou repetir porque talvez você esteja tendo dificuldade de acreditar no que eu acabei de falar. A heresia que começava a se formar nos tempos de Jesus dizia o seguinte: lá estava um homem, Jesus, um cara legal, bacana, temente a Deus, cuidando da sua própria vida, viu João Batista pregando e batizando e disse: eu quero ser batizado também. E foi lá e foi batizado. Naquele momento, o Cristo divino veio sobre este homem Jesus, e ele não era mais um homem comum, ele tinha poderes agora. E aí durante 3 anos a vida foi, ele fez o que ele fez, você sabe, está no Evangelho. Quando ele ia ser crucificado, o Cristo divino, que aparentemente é bem medroso, foi-se embora e deixou o pobre do Jesus, que ele havia, não tem outro termo, né, possuído durante 3 anos, morrer naquela cruz. Você diz: pastor, a gente que chamava-se cristão cria nisso aí? Pois é. Surreal, falei para vocês que seria. Mas não vá longe, querido. Testemunhos de Jeová negam hoje que ele seja Cristo, Deus de Deus, homem de homem. Os mormons dividem a sua glória com Joseph Smith. Os espíritas vão dizer que ele era um espírito iluminado, superior, evoluído, um exemplo, mas não é necessariamente o salvador do mundo. Cada religião, nós já falamos disso neste mesmo púlpito, cada religião vai tentar especialmente atacar aquilo que nós chamamos de cristologia, a doutrina de Cristo. É aí que ele vai focar os seus ataques. Ou seja, desde aquela época, quando eles transformavam, negavam a encarnação ensinada pelos apóstolos, fazendo dele um mero homem investido temporariamente de poderes divinos. Estes que se achavam mais iluminados e tendo recebido uma luz maior, na verdade, eram mentirosos e desconhecedores da verdade, e negavam tanto a Cristo como a Deus, como a gente vê no versículo 22 e no versículo 23. Amados, negar a doutrina de Cristo, doutrina bíblica de Cristo, a cristologia, não é apenas um erro comum, um mero erro, é um erro diabólico. Por quê, pastor? Já lhe explico. Se Cristo não é o que diz ser, e que toda a Escritura diz que Ele é, preste atenção, meu irmão, tudo que cremos, tudo que fazemos, tudo que vivemos nos últimos quase 2000 anos é uma farsa, e eu e você ainda estamos perdidos. Nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, Paulo diz: somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Esses são os efeitos, irmãos, de você tirar a divindade de Cristo plena, absoluta, e obviamente invalidar a sua ressurreição. Mas calma, o texto não termina. Versículo 20: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim,
quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é inútil se ele não é quem ele é. Isso é inválido se ele não é Deus de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Cristo a quem nós servimos. Por isso, meus amados, quando nós achamos que isso aqui é só uma heresiazinha, é só um desviozinho, é só um fermentozinho que não vai causar impacto nenhum, isso não é verdade. Porque cada uma das falsas religiões, dos falsos ensinamentos, atacarão isso aqui. Mas quanto a nós, glória seja dada ao Verbo de Deus, hoje e para todo sempre. Porque, amados, nossas vidas têm sido prova de que Ele verdadeiramente tem nos transformado através do Seu Espírito Santo. E nós aguardamos com confiança a ressurreição dos mortos, através da verdade que é Ele e o nosso Deus. A ideia bíblica sobre Jesus e Deus destaca a verdade em mim e em você. Uma das coisas que eu compartilhei essa semana foi o seguinte: muita gente fala de adoração, muita gente fala de louvor, mas, meus amados, quando nós temos uma noção errada sobre Cristo, a nossa adoração é mera cantoria. Quando nós não entendemos quem Ele realmente é, nós estamos apenas falando palavras no meio de notas musicais. Por isso, amados, que nós precisamos compreender cada dia mais quem é o nosso Deus, quem é Cristo. Nós precisamos cada vez mais orar com o apóstolo Paulo: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Veja bem, nós estamos falando do apóstolo Paulo, e ele repetia: eu quero conhecer a Cristo. Eu fico me vendo, meus irmãos, recebendo aquela carta do apóstolo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque o homem que o Senhor derrubou literalmente do cavalo no caminho de Damasco, o homem que tem colocado todo Israel em polvorosa por ter virado a casaca, o homem que tem plantado igrejas por toda a Europa e pela Ásia Menor, diz: eu quero conhecer a Cristo. Ai de mim. E as nossas igrejas, meus amados, têm ensinado as pessoas sobre visões, sobre novas eclesiologias. Hoje eu vi um camarada postando que ele estava ensinando a igreja sobre temperamentos. Talvez seja uma boa aula, mas eu ainda não terminei de ensinar a minha igreja sobre Cristo. Quando eu terminar, a gente fala de outras coisas, mas vamos falar de Cristo, da centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas através do Evangelho. O apego da sã doutrina identifica os falsos mestres. O apego à verdade ensinada evidencia a unção de Deus sobre os seus. A ideia bíblica sobre Jesus e Deus destaca a verdade no homem. Nossa última lição de hoje, meus amados: a perseverança na verdade bíblica evidencia a salvação no homem. Nós não somos salvos porque perseveramos, mas a nossa perseverança evidencia a nossa salvação. João termina, meus amados, esta sessão de sua carta e última parte da nossa mensagem com conselhos para todos nós que buscamos andar na verdade. Primeiro conselho: não negligencie o básico na sua vida espiritual. Versículo 24. O que ele diz lá? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Olha a palavra permaneça aí de novo. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, 2 vezes, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. 3 vezes o verbo grego que nós vimos em outras mensagens: menor, permanecer. Amados, nenhum montante de conhecimento teológico pode substituir as mais básicas noções da vida cristã. São importantes, mas nós precisamos reafirmar sempre as básicas noções da vida cristã. Da mesma forma, tentar viver uma vida cristã sem essas mesmas noções básicas é um exercício de futilidade. É aprender o linguajar evangélico, é aprender como se portar na igreja. Talvez você aprenda um monte de regrinhas básicas,
mas eu e você nunca vamos saber o porquê fazemos aquilo. Como nós falamos há algum tempo atrás, muitas vezes as pessoas estão vivendo dentro da igreja. A paz do Senhor, irmão, graça e paz. Sabe todos os cânticos, às vezes toca, às vezes prega, às vezes lidera, mas muitas vezes não conheceu de verdade Deus, não conheceu a noção mais básica da vida cristã, que é o Evangelho. É isso que João trata lá no primeiro versículo 2 e 3 do primeiro capítulo, não é verdade? Nós vimos na primeira mensagem. O básico da vida cristã é o Evangelho. E tendo usado 3 vezes o verbo permanecer, como nós vimos, ele reforça: é nisso que nós precisamos estar, o Evangelho. Alguém disse, meus amados, que talvez seria importante para todo cristão não apenas pregar o Evangelho para os outros, mas pregar o Evangelho para si mesmo todo dia. E lembrar a si mesmo como foi salvo, de que foi salvo, por quem foi salvo e para o que foi salvo. Lembrar a cada dia que nós fomos salvos do pecado, da condenação eterna. Lembrar-nos a cada dia que nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo. Lembrar a cada dia que nós fomos salvos para a glória de Deus, para servi-lo. As coisas mais básicas da vida cristã. E nos lembrarmos a cada dia, para que nós não possamos negligenciar. Por quê? Segundo conselho: cuide com as más influências sobre aquilo que você crê. A igreja primitiva começava a ouvir pessoas que tinham novas ideias, novos lançamentos, um novo livro saiu. Toma aqui essa palestra desse cara que é, nossa, demais. Eu nunca ouvi o que ele falou. De vez em quando alguém estende para mim um link e fala: pastor, ouve isso aqui, eu nunca ouvi o que esse pregador falou. Aí eu já ponho um pé atrás e o outro já começa a levantar a planta do pé. De vez em quando eu sou surpreendido, porque no caso a pessoa realmente ouviu alguma coisa que eu nunca ouvi, mas pela graça de que ele nunca ouviu, mas pela graça de Deus eu já ouvi. E é uma bênção saber que mais alguém está descobrindo a verdade de Deus. Por outro lado, aqui e acolá alguém me estende um link, me manda, e eu digo para ele: meu irmão, você nunca ouviu isso? Porque isso não existe, porque isso não é bíblico, porque isso não é da palavra de Deus. Então o melhor conselho que eu tenho para você é o seguinte: pegue o que você ouviu, pegue a palavra de Deus e comece a olhar se aquilo está lá mesmo, como os bereanos fizeram. Amados, nós estamos em dias que é mais fácil o crente de hoje ser mal influenciado do que bem influenciado. Como eu já disse diversas vezes, 70% do que é produzido no mercado editorial evangélico brasileiro não presta para nada. Mal presta para botar embaixo de um móvel que esteja balançando. Não serve para nada. O livro mais badalado do momento para casamento, livro evangélico, só tem um pequeno problema: não possui base bíblica, mas é vendido como livro evangélico. Eu me refiro, e eu não tenho problema de falar, do Casamento Blindado. É um punhado de conselhos de autoajuda com 2 ou 3 versículos lá no meio. Como eu disse inclusive hoje de manhã, pega um livro de James Dobson, pega um livro de Jaime Camp, pega o livro de namoro que nós estamos lendo na igreja, de Davi Murk e do Alexandre do Sacha. Se você parar para ler cada versículo que está lá, você vai levar um mês para ler o livro todo. Eu me recordo de um livro que eu li, meus irmãos, uma vez, que eu levei literalmente 4 meses para terminar. Que o livro, além de ser bastante grosso, ele era recheado, coalhado, bordado de base bíblica. E como era um tema extremamente complicado, eu falei: eu vou ler cada uma das referências. E eu li. Só não demorou mais, porque eu lia no computador. É mais fácil achar do que folhear uma Bíblia de verdade. Mas por quê? Porque hoje está mais fácil você ir lá e encontrar algo que não tem valor nenhum do que comprar alguma coisa que vale a pena. Há exceções, é claro. Agora, na conferência que nós tivemos na Fiel, o irmão me perguntou, mais novato na sã doutrina, 15 anos de convertido. Há 2 anos atrás ele descobriu as doutrinas da graça e começou a ler de verdade a Bíblia e bons autores. Aí ele chegou para mim, me identificou pelo conhecimento online no Facebook e disse: pastor, me dá um conselho aqui, o que eu compro? Eu falei: meu irmão, a dúvida é o que você não compra.
porque lá estavam pelo menos uma das 7 a 10 melhores editoras no Brasil, e pouca coisa ali eu não compraria. O maior problema é perguntar até onde vai o seu cartão de crédito, até onde você deve ir. Porque, deixa eu dar uma ideia para você. Criança em loja de doce, mulher em loja de sapato, homem em concessionária de carro. Éramos todos nós naquele pavilhão de livrarias ali. Então, nem tudo está perdido, é verdade, mas existe muita má influência hoje em dia. Vídeo no YouTube, misericórdia, misericredo, é tanta asneira, é tanta coisa que de nada se aproveita, mas graças a Deus, aqui e acolá, você encontra coisa muito boa. Então, meus amados, quando nós não negligenciamos o básico na vida cristã, nós começamos a nos preparar para o segundo conselho: cuide com as más influências. E aí podemos chegar ao derradeiro conselho de João: saiba e dependa da instrução do Espírito Santo na sua vida, acima de todas as coisas. No final do nosso texto, ele volta a falar da unção. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, muito menos esses protognósticos aí. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, vos ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Meu irmão, quer permanecer firme, não apenas andando aos trancos e barrancos, mas firme na fé cristã, durante os próximos 10, 20, 30, ou 40 ou 50 anos que você tenha de vida cristã ou mais, permaneça nele, debaixo da unção que ele lhe deu, debaixo daquilo que ele experimentou na cruz do Calvário por você e por mim. É só o que nós precisamos. Quando alguém vier com a última novidade pop evangélica, volte para a velha novidade. Volte para aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque a nossa perseverança em Cristo vai sempre contrastar com os ensinos dos falsos mestres. Persevere em Cristo, persevere na palavra de Deus, na sã doutrina, e vai haver uma enorme e abismal diferença entre você e aqueles que não eram dos nossos, por isso que não estão mais no nosso meio. Vamos orar. Deus querido, que o Senhor nos desafie a cada dia a olhar para a Tua palavra e voltarmos sempre para as noções mais básicas que ela nos dá. Voltarmos, ó Deus, a experimentar a intimidade com o Senhor e com a Tua palavra, que nos faz chegar mais perto de Ti. Obrigado, Deus, porque nós precisamos ser fortalecidos, mas não por novidades. Nós precisamos ser fortalecidos nas velhas verdades que estão disponíveis para nós na Tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, edifica-nos como igreja, através do crescimento de cada um dos irmãos. Edifica-nos como igreja para que nós possamos experimentar uma enorme diferença daqueles que vêm lá de fora, e aqueles que vierem possam perceber: existe algo diferente neste povo. Não, ó Deus, por causa de eventos vazios, não por causa de eventos vultuosos, mas por causa daquilo que nós cremos, que nós vivemos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, calma. Parece que agora nós temos essas luzinhas aí. Deus foi bondoso. Deixa a luz de emergência. Amém. Seria bom te desconectar o conjunto multimídia.